vamos dar continuidade agora com a palestra, onde nós temos hoje, sou eu que vou estar falando, e o tema é a psicologia da atração. Nesse tema, para nós começarmos as nossas reflexões, trazendo-nos dentro de um entendimento que todos nós somos espíritos, seres imortais, criados por Deus, e estamos dentro desse mecanismo do nosso psiquismo que vai muito além do nosso campo físico, onde que do jeito que nós pensamos e sentimos e agimos, estamos imersos no fluido cósmico universal, sendo veículo de comunicação entre um ser e outro, irmãos dos dois planos da vida, sejam encarnados e desencarnados. Como o nosso tempo é muito curto, nós vamos estar fazendo um enfoque mais especial dentro de uma linha de vai desenvolver, nos ajudar a refletir sobre as supostas ou possíveis atrações que nós podemos estar fazendo no nosso dia a dia, ou tendo dentro deste olhar espiritual, inclusive com simpatias, antipatias, seguindo o pensamento espírita. Vamos começar com o Espírito Emmanuel, no livro Emmanuel, que ele diz: a psicologia antiga pecava extremamente pela insuficiência dos seus métodos. O ser pensante achava-se para ele isolado do corpo, estudando assim os seus fenômenos introspectivos de maneira deficiente e imperfeita. E ele prossegue: a psicologia moderna vai mais longe. A sua metodologia avançada estuda racionalmente todos os problemas da personalidade humana, unindo os elementos materiais e espirituais, resolvendo uma das grandes questões dos cientistas de antanho. Isso faz reflexões ou conexões com o nosso estudo inicial da Joana de Ângeles. E ainda Emmanuel, no livro Consolador, para nos ajudar a expandir o nosso olhar sobre a questão da atração, ele ensina a psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. No centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem ou espírito. Com isso, vamos adiante, entendendo que a atração, quando nós falamos, remete-nos à questão da afinidade. E no dicionário de filosofia espírita, nós aprendemos que a atração de energias sutis entre diversas individualidades, estabelecendo um grau de conformidade e de relação afim. É pelo reflexo mental que se estabelece o fenômeno da afinidade desde os reinos mais simples da natureza. A psicologia da atração. O que eu atraio para mim? O que nós atraímos constantemente? Hernandes Dufaux, no livro Escutando os Sentimentos, ela aponta que trabalhar pelo desenvolvimento dos potenciais e das virtudes humanas, esse é o objetivo sagrado da mensagem imortalista. Educar para ser feliz. Educar para conviver bem comigo. Educar para ser. Eis os pilares da harmonia interior e da felicidade à luz do espírito imortal neste século do coração. A psicologia da atração. Nós estamos na proposta de educar-nos para ser. Isto vai diferenciar do ter. Cada um reflete e se analisa interiormente. Estou dentro da proposta de me educar para conviver bem comigo. E o que eu estaria atraindo como consequência deste movimento? Estou me educando para ser feliz dentro de que referenciais? Do ter ou do ser? E quais as consequências? O que estaria atraindo como consequência? Século do coração. Nós, espíritos imortais, estamos aqui na Terra participando deste movimento, porque nós estamos dentro de uma era de espiritualização, convidando os seres e a todos nós ao desenvolvimento emocional. Joana de Ângeles prossegue no livro Vida, Desafios e Soluções. O processo de reencarnação explica a presença dos arquétipos no ser humano, porque ele é herdeiro das suas próprias realizações, através dos tempos, adquirindo em cada etapa
valores e conhecimentos que permanecem armazenados nos effolhos do ser eterno que é. E com essa colocação que ela nos apresenta, que é a presença dos arquétipos em nós como seres espirituais, poderíamos começar a perguntar, mas o que são arquétipos? Será que saberemos responder? E a própria Joana aqui prossegue. A palavra arquétipo se origina do grego arche, que significa o primeiro, e typon, que significa marca, modelo, punho, sendo por isso mesmo as marcas ou modelos primordiais, iniciais, que constituem o arcabouço psicológico do indivíduo, facultando a identificação da criatura humana. Estamos falando de nós mesmos através dos tempos. E Jung prossegue ajudando o nosso entendimento. Os arquétipos são padrões herdados do comportamento, obviamente vivenciado pelo espírito na sua anterioridade, assim como a nossa função biológico-fisiológica obedece a um padrão, o arquétipo é uma ordem biológica do nosso funcionamento mental. E Joana, no livro O Homem Integral, diz: no caleidoscópio humano há, quase sempre, uma grande preocupação por mais parecer do que ser. E podemos refletir: o que eu atraio como consequência se eventualmente sou portador destes valores? Dando origem aos homens espelhos, aqueles que não têm identidade própria refletem os modismos, as imposições, as opiniões alheias. O que eu atraio no dia a dia? Estou preocupada com modismos, com modas, com referências? Quais são as minhas referências do que eu busco no dia a dia? Profundamente essa questão. Buscando enganar a sua realidade mediante a própria fantasia, o homem moderno procura a projeção da imagem sem o apoio da consciência. Evita a reflexão esclarecedora que auxiliaria o homem a nós na modificação dos padrões que nós estamos trazendo no nosso psiquismo. Então isso é profundo para nós percebermos que, dependendo do que nós estamos buscando, seja consciente ou inconsciente, nós estamos atraindo realidades correspondentes. E dentro de uma visão espiritual, que estamos na Terra, mas não somos da Terra para evoluir, vale a pena desenvolver a reflexão através da introspecção para nos percebermos mais, para modificar os nossos padrões e assim atrairmos experiências diferenciadas no nosso caminho evolutivo. Como conceituar o estado de espírito do homem moderno, que tanto se preocupa com estar bem na vida? Ganhar bem e trabalhar para enriquecer? É Emmanuel que coloca isso em Consolador. Se perguntamos para nós de novo, onde que estou eu quando me pergunto, estou preocupado em estar bem na vida? E o que quer dizer estar bem na vida para mim? Porque pode ser diferente, com certeza é diferente para cada um de nós. O que é para mim estar bem na vida? O que é para mim ganhar bem? O que aciona, o que ativa na nossa intimidade? Eu sou um ser que trabalha para enriquecer a qualquer custo, a qualquer preço, de qualquer jeito? Vejamos a resposta de Emmanuel. Esse propósito do homem viciado, dos tempos atuais, constitui forte expressão de ignorância dos valores espirituais na Terra, onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais. A psicologia da atração. Nós sempre vamos estar trazendo o que eu estou atraindo. E o que eu estou atraindo fala o que de mim interiormente. Nesse intercâmbio espiritual de seres dos dois planos da vida que está acontecendo constantemente. Se eu estou buscando muito as referências materiais, eu estou me conectando, atraindo com seres de valores mais espirituais? Então é necessário pensar. É no campo moral e espiritual que se estabelecem os contatos de luz ou de sombra nas relações. Todos nós
Apesar de sermos seres únicos, nós somos seres sociais e interagimos uns com os outros. A resposta são as atitudes perante a vida. Quais são minhas atitudes perante a vida? Os vícios e as virtudes, as posições dignificantes e as indignas, as expressões de ternura, de dedicação e as de frieza ou indiferença. De acordo com estes padrões diferentes em cada ser, nós estaremos atraindo situações, pessoas, espíritos para a nossa convivência psíquica correspondente. A eles retornando reforçadas pela envolvência, como falamos, porque obviamente que nossas tendências, o que buscamos, sempre atrai espíritos semelhantes, e no nosso psiquismo já não somos só nós, também estamos envolvidos pelo psiquismo das mentes correspondentes. No livro Conviver e Melhorar, Hamed ensina: nossas necessidades de ascensão evolutiva atraem para nossas vidas indivíduos que têm interiormente fragmentos de lições ou de advertências que precisamos assimilar. Como é que somos nós agora com quem atraímos para nós? Será que por acaso? Nós vamos vendo que não. Indivíduos que têm interiormente fragmentos de lições. Por que fragmentos de lições? Porque todos nós somos imperfeitos ainda, mas sempre tem seres que estão mais adiante, mais evoluídos do que nós. E estes aspectos, já que eles adquirirem, nós podemos assimilar, ou de advertência que precisamos assimilar. Como estamos nos atraindo constantemente, de acordo com nossas preferências inconscientes muitas, nós necessitamos estar atentos para que talvez um aspecto de um outro irmão que caminha comigo, que não corresponde com a minha meta evolutiva de agora, e eu posso estar trazendo, que eu necessito me reeducar interiormente, para modificar os registros. No Livro dos Espíritos, questão 386, a pergunta é: podem dois seres que se conhecerem, estimarem, encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Vejamos, reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Já nos ocorreu que às vezes andamos para lá e para cá, seja no Brasil, onde que estivermos, nossa, parece, eu tenho uma impressão que eu já conheço essa pessoa. Ou já eu sinto que é algo, mesmo que não temos palavras para definir. Agora é interessante observar o espírito Miramês, que faz o comentário das questões de O Livro dos Espíritos, parcialmente a colocação que ele comenta, ele nos orienta. A simpatia entre dois seres é força poderosa que se enraiza em vidas passadas, ou seja, em existências passadas, porque vida nós só temos uma. Certamente que nem todos reconhecem seus parceiros de outras existências. No entanto, há criaturas mais dotadas de sensibilidades que percebem amigos e inimigos de épocas recuadas. Se juntos foram felizes, dá-lhes um grande prazer e se reencontram. Quando infelizes, gera-se logo antipatia entre os dois. Aí nós temos um ditado popular que diz mais ou menos assim: meu espírito não bateu com este espírito do outro, não é assim? Veja que as vibrações da ressonância vibratória interior, oriundo das experiências anteriores vividas, se manifestando tanto nos aspectos positivos ou nos outros que não foram harmônicos, podemos dizer. A perda de conhecimento, às vezes, é um amparo para os dois em processo de novas atividades, sem o qual não poderiam crescer voltando ao ponto anterior, fomentando suas paixões descabidas e, às vezes, perturbando famílias já constituídas. O reconhecimento pleno dos seres que antes viveram juntos entravaria o progresso. Aí nós somos convidados a refletir na grandiosidade das leis de Deus, que nos oculta grande parte dos nossos movimentos,
porque esse quadro presente, muitas vezes nós não temos competências íntimas de lidar adequadamente. Mesmo com o entendimento que temos hoje, muitas vezes quando nos deparamos ali com o radar do outro, costumo dizer o radar que retrata o nosso quadro psicológico e emocional, estando andando na multidão, nós os identificamos de acordo com as experiências vividas e muitas vezes não é para serem repetidas. Quando dois seres se sentirem atraídos um para o outro, devem meditar nessa atração e cuidar para esse encontro seja realmente para o bem dos seus destinos. Bem dos seus destinos, a que olhar? Material, da validação das paixões ou bem dos seus destinos espirituais a longo prazo? Então é fundamental, lembrando que apesar de nós sermos estrangeiros do nosso campo emocional, muitas vezes o emocional governa as nossas atitudes e nossas paixões. Então requer reflexão. Na questão 388 do Livro dos Espíritos, os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Vejamos a resposta. Entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Será que nós compreendemos o que nos atrai uns aos outros? Tanto em nível de simpatia, em nível de antipatia? E o que entendemos por magnetismo quando falamos de atração? Magnetismo é algo que nós desenvolvemos dentro do que cultuamos na nossa intimidade, seja em aspectos positivos, equilibrados ou oriundo das paixões vividas. E novamente o Espírito Miramês, parte do comentário, acresce: quando se é atraído por outra pessoa, convém analisar qual o tipo de atração que os envolve, para que se possa aproveitar essas bênçãos da recordação, colocando-as a serviço da fraternidade pulsante no universo. Isso às vezes ocorre, nós estamos numa relação, vamos supor, de casamento, uma relação. Estamos ali tendo nossa experiência e lá pelas tantas, falamos o nosso radar, circulamos, andamos e nos deparamos com alguém que toca o nosso coração. A questão é como, em que dimensão toca o nosso coração? E aí começam às vezes as perturbações, os questionamentos. Mas por que não conheci essa pessoa antes? Porque tu trabalha com essa que tu estás, não com essa que já fui. Então, vale a pena ceder? O impulso que vem? Não. O convite, a hora é de educar o impulso, de educar os comandos que não correspondem com a realidade, né? Desenvolvendo nossa fidelidade consciencial, sempre trabalhando essa questão do serviço da fraternidade, ou seja, do nosso comprometimento consciencial com os valores éticos, estéticos, morais, que vão trazendo equilíbrio para nós. Não há ligações por acaso. Existe uma energia divina que nos prende por simpatia, semelhança de vibrações que se transmite ao outro, qualidades imprimidas pelo amor ou pelo ódio nas fibras mais íntimas de quem recebe o doa. A intimidade do magnetismo é tocada por uma força gerada em cada ser. Nós estamos desenvolvendo o nosso magnetismo superior? Como desenvolvemos o nosso magnetismo superior para atrair situações, seres superiores? A proposta é nos exercitarmos no caminho do auto-amor. Quanto mais amamos, mais vamos atraindo o belo, o bom, o que é justo, entre os seres e situações na vida. Prosseguindo na questão 386 do Livro dos Espíritos, e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Será que existe isso? Vamos ver. São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falar. Nossas vibrações íntimas novamente se pronunciando, mas é importante quando nós refletimos sobre essas questões e a psicologia da atração, quando nós percebemos esses registros, não é para validá-los ou reforçá-los,
é justamente a percepção desses registros ajudando a nos reeducar em espírito. Porque quando fala que nós nos identificamos, estivemos juntos já em outras experiências e estamos retornando não para reforçar os padrões antigos. Antepatia instintiva é sempre sinal de natureza má? A princípio a gente pode pensar, sim, mas vamos ver com os livros dos espíritos. De não simpatizar um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antepatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. À proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antepatia deixará de existir. A diferença das ideias. Quando já somos seres mais superiores ou desenvolvendo os elementos superiores, é normal no processo evolutivo que tenhamos ideias diferentes uns dos outros, mas não nos atritamos por termos ideias diferentes. Porém, vamos aprender um pouco. Novamente com Miramês. A antepatia é sinal de inferioridade, quando ela vem dentro de movimentos de denegrir, de criticar e assim por diante. A maldade se encontra na inferioridade da alma, ainda que não pode livrar-se do orgulho e do egoísmo. Porque para mim interagir com o outro, com a ideia diferente, com o pensamento diferente, sem atritar, é necessário me flexibilizar. E flexibilizando-nos é o desenvolvimento do nosso campo emocional. Por vezes sentimos antepatia até do olhar de certas criaturas, da sua palavra e mesmo dos seus gestos. Nessas horas, devemos buscar a oração assegurada na vigilância, certificando-nos de que a vontade possa desfazer esse magnetismo que, se descuidado, toma um caráter inferior, fazendo surgir a inimizade no clima de nossa vida. Em qualquer pessoa, em qualquer ser, seja de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, nós falando de nós, eventualmente, se vier essas referências, o convite que a vida nos faz é para que nós nos exercitamos interiormente para desenvolver a fraternidade, modificando os nossos pensamentos, modificando as nossas emoções e sentimentos em relação ao outro ser, desenvolvendo em nós os referenciais de fraternidade, para que nós vamos nos desconectando a nível energético, no tocante que compete a cada um fazer, porque nós não podemos desrespeitar a consciência alheia, mas o que compete ao nosso fazer, isso é fundamental. Se existe entre nós e outro diversidade no modo de pensar, não nos irritemos com esse fenômeno comum dentro das criaturas. Passemos adiante e buscamos o que serve. É isso que o espírito mais evoluído, com a consciência mais lúcida, vai fazendo. Nem tudo que nos chega nos convém, porque nós temos níveis de entendimento diferentes. Mas também não é porque não me serve ou porque eu não concordo que eu necessito denegrir o outro, ou situações, ou propostas de trabalho, seja lá o que for. É pegar o que me chega à consciência, que me serve, que me alimenta interiormente como espírito e seguir procurar outras referências. Aí sim nós estamos trabalhando o equilíbrio interior. Ainda na questão da antipatia entre duas pessoas, nasce primeiro na que tem pior o espírito ou na que tem melhor, na questão 391. Numa e outra indiferentemente. Mas distintas são as causas e os efeitos das duas. Por que são distintas, será? Simplesmente porque na intimidade todos nós somos únicos, somos universos. E o Espírito Miramês esclarece para nós. O espírito inferior desconfia de todos e percebe no ar quando vai ser censurado pelo seu igual. Ele está sempre em rixas com seus parceiros. Como é que nós trazemos essa referência dentro da psicologia da atração? Eu no meu lar, com os meus familiares, com o meu parceiro, minha parceira, eu estou sempre em discussão, eu estou sempre com as rixas, eu estou sempre complicando, reclamando, ou eu já estou mais harmonizada, podendo me conduzir dentro das diferenças às quais estou situada.
já tendo desenvolvido a capacidade de atuar na diversidade ou não. Certamente que o bom espírito sente repulsão pelo mal, mas esforça-se para não odiar, por estar na escala da educação dos seus sentimentos. Então veja, quanto mais nós evoluirmos, mais nós vamos estar sentindo as experiências, mas nós vamos sempre estar focando na nossa educação interior. Para não odiar o outro, para não criticar o outro, é necessário trabalhar os nossos complexos de inferioridade, que nos remeta ao desenvolvimento emocional interior. Para então, quando cheguem as críticas de fora, tão normais no convívio de planeta de provas e expiações, já não nos afeta mais, nós continuamos harmonizados e serenos. Andrei Moreira, no livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, coloca: no caminho do amadurecimento é necessário vencer as dependências que mantêm vinculados os seres e relações e situações que já podem ser recicladas. Conquistar a individualidade, afirmar o valor pessoal na vida é condição fundamental para a verdadeira liberdade. Obviamente, para nos desvincularmos das relações ou dependências imaturas, isso não quer dizer sair correndo das relações onde nós estamos, mas nos trabalhar dentro das relações onde nós estamos, desenvolvendo esse fator da individualidade. É razoável investir na modificação comportamental do cônjuge. Nós estamos falando da psicologia da atração. Às vezes a gente ouve nunca mais, só uma encarnação chega com você, né? Não é assim? Às vezes a gente ouve. Veja só o que nós aprendemos aqui, né? Que vamos atraindo. É comum ver-se alguém desejoso de transformar o cônjuge, sem nenhuma disposição de se autotransformar, o que então redundará em frustração sobre frustração. Porque, claro, eu venho com referências rígidas, que às vezes não percebo, e quero colocar a minha estampa no outro. Mas o Espiritismo está nos colocando que ninguém é igual a ninguém. Deus foi tão sábio que não fez copy-paste. Somos únicos, então não funciona. E se eu não trabalhar, voltamos a dizer, meu complexo de inferioridade, vou me frustrando mais, e vai levar o quê? A raiva. E aprendemos com Andrei Moreira no livro Cura e Autocura. A raiva é a resposta defensiva do mundo íntimo diante de uma ameaça de qualquer natureza real ou imaginária. Lembramos, quando nós partimos do nosso complexo de inferioridade, das nossas limitações espirituais, a probabilidade é que muita fantasia nos estamos trazendo, que na revisão dos conceitos e valores vai mudando. A raiva negada dá origem a mágoas. A raiva exacerbada vira agressividade. E deixamos a questão para nós entendermos a nossa questão da raiva. O que há por trás da sua raiva? Eu sinto raiva. O que está por trás? Ah, é raiva. Não, não é. Tem algo mais que necessita ser identificado porque é diferente para cada um de nós. E é isso que precisa ser trabalhado para que nós saímos dos extremos e nos trazemos para o caminho do meio. Quando manipulamos o outro, atraímos para nós sua vida. Ele passará a fazer parte do nosso destino, com todos os seus problemas e necessidades. Depois disso, ainda queremos manipular as criaturas? Pensemos bem. A temática é a psicologia da atração. Se temos tendências controladoras, nós vamos estar querendo manipular as criaturas, sejam encarnadas ou desencarnadas. Estamos trazendo o pacote todo para nosso psiquismo. Estamos carregando com isso. Até o momento que nós nos posicionarmos e nos tornarmos independentes psicologicamente. Vamos avançar um pouquinho devido ao nosso tempo. Para essa mudança da conquista interior, de nos libertarmos de supostas atrações inconvenientes, oriundos dos nossos referenciais interiores, Hermance Tufo, no livro Escutando Sentimentos, ensina: sacrifício é usar conscientemente todo o tempo que temos em favor do erguimento do bem em nós. Sacrificar é dar do que nos pertence, esquecendo de nós. Somente quem vibra nas faixas do sacrifício espontâneo qualifica com amor aquilo que faz. Não é porque eu escolho fazer alguma coisa forçadamente, porque eu tenho que eu vou me qualificar. É necessária a escolha espontânea.
do espírito que se escolhe ser elegível. E com isso vamos chegando então na parte final. Se por acaso alguém está perguntando, Ivani, você está falando da lei de atração, da psicologia da atração e a alma gêmea. Nós vamos fazer as nossas as palavras de Emmanuel que diz: o amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Na medida que nós vamos nos libertando consciencialmente e vamos trabalhando essa independência psicológica e emocional através da proposta do alto amor, aprendendo a amar os irmãos em humanidade, então nós não vamos mais ter uma pessoa somente, mas temos capacidade de abarcar os irmãos da grande família universal. Com isso chegamos no final, desejando muita paz.